Vamos fazer aqui um momento, um bom dia também, uma boa tarde ou uma boa noite, né? Afinal de contas, a gente não sabe qual horário você vai ver esse vídeo. E nós estamos trabalhando nesse vídeo como uma devocional para que você possa refletir nesses dias que nós estamos vivendo. E a gente vê as notícias, né, e as coisas acontecendo e nos parece, né, nos dá a impressão que vivemos um tempo de trevas, né? Um tempo onde as coisas estão acontecendo, aonde as pessoas estão morrendo, né? Amigos nossos, próximos da gente, estão sendo atingidos por esse vírus, por essa pandemia, que quando a gente achava que estava acabando, que ia diminuir, que ia chegar ao nível mínimo, volta de novo com toda a força, com uma força ainda maior. Então vivemos tempos de trevas, né? E quando a gente pensa em trevas, a gente pensa em tempos difíceis, em tempos negativos, né? E por conta disso, a mensagem que eu quero trazer hoje para nós refletirmos é uma mensagem que fala de luz. É uma mensagem que fala daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Nessa mensagem está na primeira carta de João às igrejas, né? No capítulo 1, no versículo 5. Nós vamos ler os 5 até o 7, né? Diz assim essa mensagem: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui eu quero analisar algumas coisas e refletir com vocês algumas coisas. Porque a gente vive um tempo de trevas, mas nós servimos a um Deus que é luz, né? E João diz, essa mensagem que dele nós ouvimos. Eu ouvi dele essa mensagem. João aqui ele está qualificando o que ele está dizendo. Porque ele diz, eu ouvi do próprio Senhor essa mensagem, né? E quero vos anunciar que Deus é luz. E nele não existe trevas, ou seja, nele não existe ruim, nele não existe pecado, nele não existe erros, nele não existe acho que não é bem assim, nele não existe nada disso, nele existe a luz e trevas nenhuma faz parte deles. E aí João faz uma advertência para nós, como cristãos, como igreja, como pessoas que amamos a Cristo. Ele diz, se dissermos que temos comunhão com ele, ou seja, quando a gente diz, eu sou cristão, eu ando com Cristo, Cristo é a minha fortaleza, é com ele que eu vou fazer a minha vida, é dele a minha vida. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, ou seja, andarmos no pecado, andarmos no erro, andarmos na enganação, mentimos e não praticamos a verdade. E aqui eu quero chamar a atenção que João ele está sendo muito claro com relação a uma coisa que é muito grave na Bíblia, que é a mentira. A mentira, ela transforma uma situação, ela muda a verdade. E na carta de Paulo aos Romanos, ele vai falar sobre isso, que os homens chegaram a um momento em que eles trocaram a verdade pela mentira. Eles preferiram não viver a verdade de Deus e viver as suas mentiras, aquilo que eles querem viver. E nós vivemos esse momento. Porque, por exemplo, a própria pandemia, quando a gente pensa a pandemia, a gente entende que o Estado, né, ele coloca nas mídias, se cuidem. Ele coloca nas mídias, não usem, não saiam de casa se não puderem. Se você estiver trabalhando em casa, se a tua empresa te botou para trabalhar em casa, continue em casa, fique em casa, se cuide. Se for sair, use a máscara, use o álcool em gel se você tocar em pessoas ou em locais onde você for. Se você vai no mercado, se higienize, use o álcool em gel, use a máscara. Então o governo está fazendo a parte dele. Só que muitas pessoas preferem não praticar isso. E acham que isso não vai ter problema, não vai dar nada. E aí isso faz com que as pessoas se percam. Pessoas estão morrendo, né? Pessoas estão ficando enfermas. E isso a gente tem que pensar, né? Quando a gente, como jovem ou como uma pessoa com uma saúde de repente mais bem controlada, a gente pensa, isso aí não é problema, se eu pegar não vai dar nada. Ou então já até pegou e não deu nada e de repente os sintomas foram fracos e não teve sintoma e por isso não se cuida mais. Deixa pra lá, isso aí eu não preciso me cuidar. Então a gente tem que pensar nas pessoas, né? Jesus nos falou tanto de amor, de amar o próximo como a si mesmo.
E a gente não quer que um parente nosso acabe passando por dificuldades aí no hospital ou até, de repente, partindo dessa vida por conta de um erro nosso. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele, nós temos que andar na luz e não nas trevas. Né? A gente tem que cumprir aquilo que a gente precisa cumprir, a gente tem que andar sem pecado. Claro que a palavra diz que todos somos pecadores, né? Mas a gente tem que evitar o pecado. O pecado tem que ser um acaso na nossa vida e não uma constante. Né? Nós temos que evitar. E se nós mentimos, Jesus vai muito duro com essa palavra. Ele diz que o pai da mentira é o diabo e ele chama os mentirosos de filhos do diabo. Então isso a gente tem que pensar que é tão importante. Né? E no versículo 7 nós temos uma bênção muito grande, né? Porque ele diz, né? Se você andar nas trevas e dizer que tem comunhão com Cristo, você mente. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então você veja, se nós andarmos na luz, como é a forma que Deus está na luz, né, nós vamos ter comunhão uns com os outros. A gente vive pedindo isso, né? É uma coisa que a gente tem constantemente falado, inclusive agora, né, no próximo sábado, já fica aí o convite também, para quem quiser participar, nós vamos fazer a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um momento de comunhão de uns com os outros. Tá? Então a gente tem que, se a gente viver na luz, como Ele, Cristo na luz está, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Isso vai ser uma consequência. Não vai ser uma obrigação, vai ser uma consequência. E o sangue de Jesus Cristo, que é Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, mesmo que pecarmos, o sangue de Cristo, se nós andarmos na luz, tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então aqui eu quero deixar essa mensagem para que a gente possa refletir aí em alguns momentos e até a próxima mensagem. Né? Nós vamos fazer um momento de oração para que Deus possa confirmar essa palavra no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a sua palavra, Senhor. Aqui João está falando daquilo que o Senhor falou, da luz, de nós andarmos na luz. Que o Senhor possa, Senhor, cada um de nós que está ouvindo essa mensagem, entendermos que precisamos andar na luz e que possamos andar na luz como o Senhor anda na luz, para ter essa comunhão, para que a comunhão seja consequência de todos nós andarmos na luz. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, nos dê poder. Aqueles que estão enfermos, traz a cura, Senhor, ou traz o refrigério para que passe pelos momentos que precisa passar, para que essa doença venha a sair, né, a acabar. Então nesse processo, porque a enfermidade ela tem um processo, então nesse processo traga o refrigério, que o Senhor traga o seu espírito, dá força para essas pessoas que têm que passar por essas dificuldades, por tratamentos e por todas essas coisas. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça e nos abençoe poderosamente. E abençoe cada um que está ouvindo aí essa mensagem. Se você ainda não conhece Cristo, se você ainda não conhece Jesus Cristo, se você ainda não entende essa palavra, coloque lá, né, uma mensagem embaixo dessa mensagem, dessa devocional, e nós vamos entrar em contato com você e vamos conversar contigo e tirar suas dúvidas. Amém? Que Deus te abençoe e todos fiquem na paz do Senhor e na luz do Senhor. Amém? Glória a Deus.